Bom, gente, esse vídeo é para fazer uma demonstração da transcrição fonética daquelas atividades que eu passei para vocês, tá? Então, eu vou tentar fazer aqui, né, de forma que vocês consigam visualizar, né, como que a gente faz a transcrição à mão mesmo, né? Eu dei alguns exemplos no vídeo que eu fiz, mas vou passar aqui o gabarito, então, das atividades, né? Que eu peço que vocês transcrevam foneticamente as estações de metrô formadas por somente uma palavra, né? Então vamos lá, a gente começa aí com a pavuna. Então, lembrando que transcrição fonética a gente usa os colchetes, né? E a transcrição fonológica a gente usaria barras, né? Mas como é fonética, lembrando que a gente começa com os colchetes, né? Então, vamos lá. Não tem muito mistério, tá? É só a gente lembrar que a gente precisa colocar a sílaba tônica, o tracinho aqui, antes da sílaba tônica, né? Então é pavuna, né? Não tem muito mistério, os símbolos fonéticos, né? A transcrição fonética é muito parecida, né, com a grafia da palavra, né? O que eu posso fazer, né? É uma variação para isso, como eu expliquei para vocês, né? O ato no final, ele é mais fraco do que o A que não é ato no final. Nesse caso, a gente tem na palavra dois As. Um a gente chama de A pré-tônico, né? Porque ele está antes da tônica. E o outro a gente chama de A ato no final. Ele é mais fraco, eu tenho um símbolo para ele, né? Então, quando vocês se depararem, né, com um A que é mais fraco do que o outro, vocês podem fazer essa transcrição aqui, ó. Ele é um A de cabeça para baixo, tá? Que significa que é um A fraco. Às vezes ele é pouco perceptível, tá? Pouco percebido na pronúncia, na fala, numa pronúncia assim distensa, né? Porque se eu falar a palavra isolada, pavuna, vocês percebem o A, mesmo que ele seja mais fraco. Agora, se eu estiver falando isso dentro de uma frase, emendando com outras palavras, a gente percebe que ele fica mais fraco ainda, né? Porque a minha fala não está regulada, né? Ela está relaxada. Vamos para a Cari, então, agora. A gente tem aqui, então, a sílaba tônica, é a última, tá? A Cari. Esse R aqui é o TEP, né? Como eu já expliquei para vocês, tá? Colégio. Aí eu vou me basear na minha pronúncia, tá? Colégio, tá? Aí o que eu tenho aqui, né? A minha pronúncia, eu uso o O, né? O O fechado, né? Que seria o médio, meio fechado, né? Digamos assim. E aí eu tenho aqui, né? A minha sílaba tônica no Lé, uma palavra acentuada, já ajuda a gente, né? E no finalzinho eu tenho uma junção de duas vogais, né? O I e o O, que a gente acaba pronunciando como U, quando ele é ato no final. Isso aqui, né, esse encontro vocálico aqui, a gente aprende, né, que é um ditongo, né? Eles estão dentro da mesma sílaba. Então, quando eu tenho um caso de ditongo, eu represento assim, tá? O O, que tem o som de U,
quando ele é semivogal, ele é representado por um W, tá? E aí eu tenho variações de pronúncia para essa palavra. Eu poderia ter, por exemplo, tem gente que fala colégio, né? Talvez você já tenha se deparado com pessoas que têm essa pronúncia. Como eu também posso ter colégio, né? Com um O mais aberto aqui, tá? Então eu tenho essas 3 variações aqui. Vamos para Irajá. Já. Aqui, como eu não tenho, né, um ato no final, ele é tônico, na verdade, eu uso ele forte mesmo, de cabeça para cima, tá? Inhaúma. Aí o que eu tenho aqui, né? O NH, só lembrando que ele é representado por um símbolo só, que é esse N com a perninha aqui, tá? E aqui eu tenho também o encontro vocálico, só que ele não fica na mesma sílaba. Eu tenho 2 vogais que têm força, né? Eu não tenho uma vogal e uma semivogal. Então, aqui nesse caso, a minha sílaba tônica é no U, né? E aí eu não vou ter, então, a representação como eu teria aqui do W, tá? Vai ser o U mesmo. E o que eu posso acrescentar aqui, né? Quando eu falo em Inhaúma, eu nasalizo esse I aqui, Inhaúma. E quando eu falo o U também, eu nasalizo. Inhaúma, Inhaúma. Eu não falo Inhaúma, eu falo Inhaúma, nasalizado, tá? Então, como a minha pronúncia é nasalizada, eu vou nasalizar, vou fazer o tio, colocar o tiozinho aqui nas vogais que eu nasalizo, tá? Triagem. O que eu tenho aqui, gente? Triagem. Eu também tenho aqui encontro vocálico, mas é a mesma situação aqui do Inhaúma, né? Eu tenho um caso de hiato, não é de tongo, eles estão em sílabas separadas, tá? Triagem, tá? E aí, eu vou representar pela vogal forte mesmo, tá? E aqui, gente, no finalzinho, por que eu não representei esse M aqui? Porque eu não pronuncio ele. Eu não falo triagem, eu falo triagem. Eu ditongo, vejam, eu crio uma vogal que não existe na escrita, na grafia da palavra, que é o I, né? E aí eu acabo criando aqui um ditongozinho, tá? Então vai ficar triagem. Eu tenho uma outra forma de representar, né? Para ficar mais refinado aqui, eu posso fazer o seguinte, tá? Como é um caso de ditongo, não é um I forte, é um I mais fraco. E aí, o ditongo com o I, eu represento como se um Y fosse, tá? E aí vai ficar assim. Mas tá errado representar assim? Não, não está. É a mesma coisa aqui. Se vocês colocassem um U em vez de um W, dá pra dizer que tá errado? Não, não dá pra dizer que tá errado.
Mas, num processo de refinamento maior, a gente representa assim, tá? Maracanã. Vamos lá para o Maracanã. Maracanã. E aí a gente tem como sílaba tônica a última. O que vai acontecer aqui? No meu caso, a minha pronúncia é Maracanã. Então, eu tenho a nasalização dos dois últimos A's. Tem gente que fala Maracanã. Se a pessoa fala Maracanã, não vai aparecer essa nasalização aqui, tá? Aí depende aí da sua pronúncia. Central. O que aconteceu aqui? Lembrando que grafia e fone, né, e representação fonética são coisas diferentes. Então, eu tenho um C que tem um som de uma sibilante, né, de um S no caso. E aqui eu cortei essa consoante aqui, porque a função dela, na verdade, ela não é pronunciada. Eu não falo central, né? Eu não pronuncio essa consoante. A função dela é nasalizar a minha vogal que vem antes dela, né? E aqui, gente, o que eu fiz aqui? Aqui, vocês podem perguntar, ué, mas tem um ditongo, cadê o L? A minha pronúncia transforma esse L aqui em um U. E como eu transformo em um U, acaba virando um encontro vocálico, acaba virando um ditongo, né? E aí eu represento o ditongo assim, tá? Por isso que eu sumi com esse L e coloquei aqui uma semivogal U no lugar, tá? Se a pessoa pronuncia o L, sim, ela pode colocar ali o L dela tranquilamente, tá? Sem problema. Central. É difícil a gente ter essa pronúncia, mas se ela acontece, pode ser posta. Estácio. Vocês percebam que eu não falo Estácio, né? Estácio, eu falo Estácio, né? Então, o que eu faço aqui? Sílaba tônica é o tá, né? Então, o que eu fiz aqui? Eu transformei o meu E num I. O meu S, em final de sílaba, ele é chiado, então ele é um ch, ele não é um s, tá? E aqui também o O, ato no final, vira um U. Aí virou um ditonguinho aqui, tá? Se você fala E, né, digamos que a pessoa pronuncie Estácio, ela pode tranquilamente escrever dessa forma, da forma que ela pronuncia, tá? Uruguaiana, vamos lá. Uruguaiana. A gente tem a sílaba tônica aqui, né? Se facilitar para vocês, vocês podem fazer a divisão silábica. Se quiser fazer a divisão silábica dentro da transcrição, também pode, né? Aí é só colocar o pontinho, por exemplo, aqui, ó. Estácio. Eu posso fazer a divisão colocando pontinhos aqui, tá? Então, aqui eu tenho a sílaba tônica uruguaiana, que tá nasalizado, tá? E aqui, gente, eu tenho um tritongo, né? O que vai acontecer? Eu tenho uma semivogal, uma vogal e outra semivogal,
Por isso que eu fiz a representação com o W e com o Y e não com o U e com o I. Porque eu estou indicando aqui que são vogais mais fracas, são semivogais, tá? Carioca. Ca. Ri. O. Ca. Carioca. Aqui, gente, eu tenho encontro vocálico, mas ele é um hiato, ele não é um ditongo. Por isso que eu não representei como semivogal, tá? Cinelândia. Si, ne, lan, Cinelândia. Só mostrando que eu não usei o N porque eu não pronuncio, tá? Eu só nasalizo a vogal que vem antes, ok? E aqui, ó, D, o meu, né? A minha pronúncia carioca, D diante de I, vira J, tá? É a fricada aqui. Glória. Aqui eu tenho um ditongo, tá? Aqui eu também tenho, gente. Eu até vou colocar o Yzinho aqui, tá? Cinelândia, que eu também tenho um ditongo, é o mesmo caso. Então, eu vou representar com o Y e não com o I, ok? Catete. K, T. Ó, o que vai acontecer aqui? Eu tenho um E, só que na minha pronúncia, esse E, ato no final, se transforma em I, tá? Então, como ele se transforma em I, o T diante do I vira T, vira uma africada, tá? Por isso que eu coloquei esse símbolo aqui e não o T sozinho. E por que esse I aqui? Então, gente, vamos lá. Quando eu tenho um hiato no final, sozinho, quando ele não é ditongo, ele é fraco, mas ele não faz parte de um ditongo, o que acontece? Eu uso esse símbolozinho aqui, só para indicar que é um I fraco, tá? Um hiato no final. Se a pessoa pronuncia catete, ela pode tranquilamente fazer essa transcrição aqui, ok? E Flamengo? Vamos ao Flamengo. Flamengo. Não usei o N, porque ele a função dele é nasalizar a vogal anterior. E por que eu usei esse símbolo aqui, né? Porque é a mesma situação aqui do E, né? Que vira I fraco. O O sozinho, quando ele não é ditongo, ele vira um U fraco. E o U fraco a gente representa por esse ômega ao contrário aqui, tá? Essa ferradurinha. Sílaba tônica. Botafogo. Mesma situação. O ato no final vira um U fraco. Pode ser que alguém pronuncie Botafogo. E aí vai usar o símbolo do O fechado, tá? E por último, Cantagalo.
Aqui só a situação mesmo do N, tá? Que eu, na hora de transcrever, retiro e uso o símbolo de nasalização, tá? E a mesma situação aqui do Flamengo, Botafogo, O final, átono, vira um U fraco, ok? Então é isso, gente. Tá aí o gabarito, tá? Das atividades da transcrição fonética.